Olá, olá, o programa Saúde em Movimento está aqui para você, junto com a TV Galega, né? A imagem da nossa cidade e quero trazer para vocês, então, que agora finalizou outubro, né? Estamos na primeira semana onde a nossa cidade começa a voltar à normalidade. De repente, você aí de casa tomou muito chopp no outubro, comeu muito, tá pensando como é que eu vou adquirir aquela energia que eu tinha há uns 20 dias atrás, como é que eu vou recuperar meu corpo, estou cansado, porque a gente sabe que essa festa, ela tira a gente um pouquinho, né, da nossa rotina. A gente dorme mais tarde, acorda cedo porque nós temos os nossos trabalhos, nos alimentamos com alimentos diferenciados, mais picantes, com mais temperos. Não sei se você de casa toma chopp, mas para você que toma chopp, né? Então talvez aquela barriguinha dê uma aumentadinha, enfim. O programa de hoje vai ajudar você que está se olhando e não está gostando do que está vendo, que está olhando no espelho e pensa, nossa, eu preciso dar um jeito nisso. E aí Blumenau já vai começar o quê? A enfeitar a cidade para o Natal, não é? E a gente já está lembrando que está chegando verão, calor, festas, roupas bonitas, eventos, praia. E aí a mulher quer ir no evento se sentindo bem, não quer dizer não pro marido e dando aquela desculpinha porque não tá legal, não quer fugir da piscina, dos convites, não é mesmo? Então nós estamos aqui hoje, sabe para quê? Para trazer solução, para ajudar vocês. O programa Saúde em Movimento foi desenhado para isso. Nós estamos já arquitetando a vinda dessa minha convidada há um tempo para trazer solução, né? Dicas, estratégias e mostrar o que tem de muito diferente em relação à nossa saúde e aos nossos resultados, certo? Vou tomar uma aguinha, vamos lá, porque eu também estive na Outubro, inclusive cantei, né? Tinha uma banda lá, cantamos, então a gente também tem aí que recuperar a voz, não é mesmo? Então vamos lá. Qual é o nosso tema, né? Qual o tema que nós escolhemos? A ciência por trás do emagrecimento acelerado, emoções, diagnóstico e tecnologia, trabalhando juntas. Então nós vamos trazer uma construção de um emagrecimento acelerado, mais saudável. Acelerado, mais pautado em ciência, né? Acelerado, mais trazendo o quê? Aquilo que você precisa para esse momento, emagrecer, trazer saúde, mas também se manter, certo? Então, tudo com muito cuidado, muitas ajudas, porque a gente tem um roteiro muito grande, um repertório muito grande lá na clínica, na Centro Valória. Inclusive, vou aproveitar e agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Centrofísio Valória, né? Que fica ali no bairro Vitor Conder, próximo a Sênior. Tudo que nós vamos trazer aqui no programa hoje está relacionado ao que é praticado lá na nossa clínica, lá no nosso centro de saúde, Centrofísio Valória, onde mais de 60 profissionais desempenham um lindo trabalho de recuperação, de prevenção, né? E melhora da saúde, para que todos tenhamos sempre uma saúde, né? Plena, é o que a gente busca, não é mesmo? Então, olha que bom, está aqui muito próximo de você, se você mora em cidades próximas, ou em Blumenau, sua vizinha de vocês, né? Caso você tenha a pedir alguma ajuda ou algum auxílio. Temos fisioterapia, fonoaudiologia, temos nutrição, além disso, todas as áreas da fisio, né? A parte ginecológica, fiz uma cirurgia, preciso reabilitar, tenho uma lesão de cirurgia do joelho, todos esses profissionais, psicologia. Então, realmente é um centro de saúde aí com muito desempenho e resultado, certo? Então, voltando ao nosso tema, então, a saúde por trás do emagrecimento acelerado. Sabemos que as emoções nos atrapalham muito, não é? Então, o que nós trouxemos de ajuda para as emoções? O que nós trouxemos de ajuda em relação a quais tecnologias para aumentar os resultados do corpo? O que nós vamos trazer também em relação a diagnóstico? Porque você já se perguntou por que você não emagrece e faz tudo bonitinho de repente? Que tem muitas pessoas aí comendo quase nada, já tirou tudo, faz atividade física e não tem resultado. Acontece com você? Então, a gente recebe muitos pacientes assim. Também tem uns pacientes que assim, Joana, tô sem vontade de começar qualquer coisa, tu consegue me ajudar? Sim. Joana, eu não sei nem por onde começar. Peguei hábitos muito ruins, depois que eu fiz uma mudança, depois que eu comecei a namorar, agora eu só tô comendo isso, aquilo. Você pode me ajudar? Eu preciso de ajuda. Sim, é sobre isso, nós temos essa solução, tá? Então, hoje eu quero trazer para vocês que o emagrecimento ele mudou, ele evoluiu e nós
Também. Agora é possível sim emagrecer com ciência, com tecnologia e com consciência, sem dietas malucas, sem culpa e com resultados rápidos e de forma saudável. E trazendo esse assunto todo hoje aqui, quem é a nossa convidada especial? Andréia, doutora Andréia, nutricionista, né? Que desempenha um lindo trabalho lá na clínica. Então, eu tô aqui apresentando ela para vocês. Andréia é especialista, né? Ela que conduz os nossos protocolos de emagrecimento, no nosso programa de hábitos, que muitas pessoas acham, Joana, é emagrecimento que vocês têm? Não, a gente tem um programa de hábitos, né? Então, é um programa de promoção à saúde, que através dos hábitos emagrece. Então, primeiro saúde, depois emagrecimento. Então, é a Andréia que conduz todos esses protocolos, né? Com diagnósticos, com suplementação, com tecnologias, e vem aí transformando a vida de quem, sim, achava que nunca mais iria conseguir emagrecer. Andréia, fiz aqui uma grande abertura para as pessoas super desejarem estar aqui conosco, né? Trazendo uma linha de que vamos trazer solução, ideias, novidades, que é fácil, que não vai ser um assunto chato. Então vamos fazer um combinado. Não vai ser um assunto chato, vai ser leve, com soluções. Então eu gostaria muito que você se apresentasse, as pessoas querem te conhecer. Então, boa noite, né? Muito legal estar aqui novamente, é um prazer. Hoje vamos falar sobre um tema que gostamos pouco de falar lá na clínica, né? Não somente falar, mas trazer soluções, que acho que esse é o principal ponto, né? Não somente focar no problema, mas como nós podemos ajudar tanto os pacientes quanto o público de casa. E é muito lindo, assim, a gente sente muito orgulho desse setor da nossa clínica, né? Que é um dos setores. Porque quando você vê pessoas de 93 anos, de 77 anos, de 13 anos, de 25, mulheres querendo engravidar e não conseguem porque não tem diagnóstico referente a isso e tá faltando ali a fertilidade, o corpo inflamado tira essa fertilidade, a gente ajuda elas, ou até porque elas não estão com o peso ideal e o médico não permite, pede para ter cuidado, para não ter pré-eclâmpsia. Quantos casamentos a gente recupera, quantas pessoas começam a conseguir os empregos que elas desejam, a conquistar o namorado e a namorada que tanto querem, ter energia para brincar com filhos. Temos exemplos, né? Então, gente, é um trabalho. Você é feliz fazendo o que você faz? Eu sou. É muito legal, né? A gente acompanhar o paciente desde o começo até o final. Eu brinco que às vezes eu queria ter uma porta onde ele pudesse só dar uma espiadinha de como ele seria, né, daqui a 2, 3 meses. Porque às vezes eles já tentaram tantas coisas, eles nem acreditam mais, né? Por que agora vai dar certo? Acabam, às vezes, desacreditados deles mesmos. Mas, quando a gente tem todo esse acompanhamento, esse suporte que nós damos lá na clínica, eles conseguem, né, atingir não somente um corpo que eles se sintam melhor, mas como você colocou, às vezes colocar o próprio sapato que não conseguiam mais, né, tomar banho, às vezes sozinho, subir uma escada de uma igreja, como alguns pacientes ali, o sonho da senhora que está fazendo tratamento lá é subir novamente a escada da igreja para poder ali, né, ter a comunhão. Então, olha só, são coisas que vão muito além do que somente um peso, é um estilo de vida, é um hábito ali, né, ter todo esse suporte ali para ter uma vida um pouco mais tranquila e fácil, né? Não, e você traz esses detalhes, eu já tô toda arrepiada aqui, porque não, a questão dessa senhora, que eu sei qual é, inclusive, não é subir a escada para a vida, para fazer as coisas no dia a dia, é não depender do marido, porque à noite ela não conseguia levantar da cama sozinha para ir ao banheiro, de tão limitada que ela estava, ela não conseguia dar 10 passos, né? E aí como que essa cliente, em 2 semanas e meia ou 3, eu até conversei com ela, eu tive a oportunidade de ver ela no primeiro dia do atendimento dela, quando ela entrou na nossa máquina, né, da cheia saúde. De limitações, né? E aí eu falei pra ela, imagina você subindo 3 andares da clínica de escadas, porque ela foi de elevador. E eu falei pra ela, você já imaginou isso? Ela disse, Joana, eu não consigo subir um degrau. Eu quero muito ir na minha igreja. O que achei interessante é isso, porque igrejas tem várias. Mas ela quer ir na dela, porque ela perdeu, ela foi como se fosse cancelada, ela foi proibida de ir na igreja dela, porque não tem acesso. Mas não é porque ela talvez não fez a parte dela, não cuidou tão bem. E como é que a gente volta atrás, né? Se arrepende e quer voltar atrás, né? E tem outras situações também, assim, de casamentos, quando a gente trouxe. A gente sabe hoje, tem estatísticas mostrando que tem mais casamentos, mais divórcios, né? Em função do problema da sexualidade
lá pelos 50 anos, 55, 60 principalmente, né? Ou até antes disso, tá? Tem mais divórcios pelo problema sexual do casal do que por dinheiro. E a gente sabe o quanto isso na nossa clínica muda, porque a gente trabalha toda a parte hormonal, a energia, a forma que a mulher se vê, a forma que o homem se vê, né? Então, eles buscam algo que não era bem esse e ganham outro. E aí tu viu aquele casamento se recuperando. E aí a gente recebe, assim, presentes de maridos, né? Tipo, obrigada, você devolveu minha mulher de volta. A gente fala que a gente não transforma só a vida do paciente, mas de toda a família. Isso que é muito bonito, né? Nossa, agora eu tive até um resultado esses dias que o Jefferson até comentou que não só ele emagreceu os 17 ou 19 quilos, não me recordo agora, mas a esposa dele também, que já era... Foi 4 ou 5 quilos, né? E ela já não queria emagrecer, mas por consequência ele já melhorou o corpo. Isso, bem isso. Tá. O que eu quero trazer hoje aqui então por que o emagrecimento hoje ele tá tão diferente de 10 anos? Porque a pessoa que está nos assistindo lá pensa assim, emagrecimento é uma dieta, contagem de calorias, né? Vai me dizer frango com isso. Vamos lá. Eu fiz muitas dietas há 10, 20 anos atrás, né? Frango grelhado com alface, rúcula, tomate e mais ou menos só isso, né? Então, aí de noite nós queremos uma carne assim, e aí todo dia comidas difíceis, um cardápio um pouco complicado da pessoa cumprir, onde eu vou achar salmão, onde eu vou achar que restaurante que tem o que eu preciso, batata salsa, nem sei o que é, abóbora eu não gosto, estou sendo obrigada a comer. Então, as pessoas estão muito acostumadas, há 10, 15 anos atrás, a receber cardápios, que aí é chato, é difícil, né? A nossa vida hoje é complicada para isso, falta de tempo, enfim, contagem calórica e ser obrigado a comer coisas que não gosta. Além disso, muita atividade física para conseguir ter aqueles resultados e poucos resultados, né? Meio quilo por mês, 1 quilo por mês. Esse era o emagrecimento que nós tínhamos de resultado e as profissionais usavam muito, né? Você já esteve há 10 anos atrás atuando, né? Ou você já acompanhou, na verdade, né? Muitas coisas, estudando também durante esses anos. Então, a gente sabe que muito funcionou assim. Tem profissionais que trabalham assim ainda, sim. Na nossa clínica também tem pessoas que trabalham dessa forma ainda, porque a gente tem setores diferentes, né? Esse atendimento mais convencional, que era o que a gente tinha, né? Isso. Então, até, às vezes o cliente, ele vem e fala assim, mas eu já sei que eu preciso comer, né? Eu já passei por tantas nutricionistas ou por tantas histórias parecidas que a pessoa já tem um certo conhecimento. Mas por que será que ela não consegue virar essa chavezinha? Manter esse emagrecimento? Justamente porque antes a gente olhava muito para a comida, então era só a alimentação que importava. E hoje a gente entende que o corpo, né, ele é muito mais complexo do que só a alimentação. Então, se esse intestino está desregulado, se essa parte hormonal também, então em relação ao sono, falta, né, de uma hidratação, então o nosso corpo ele precisa estar em ordem, em equilíbrio. Então a gente precisa trazer essa harmonia para a gente ter esse resultado. Sim, e essa harmonia que eu vejo muito na clínica, a gente traduziu muito em ter consultas diagnósticas, ou seja, ter muitas tecnologias, tu até podes dar mais detalhes sobre isso, até porque você é a pessoa que mais realiza, né, essas consultas, e aí acaba identificando no paciente. Eu vou falar uns nomes difíceis, gente, mas aí a gente sabe que tem Google aí para vocês puxarem também, né? Mas a gente traduz. Então a gente ali consegue entender se esse paciente tem uma resistência insulínica, se ele tem ali uma desbiose, um problema intestinal, se ele tem ali síndrome metabólica, problemas em cadeia hormonal, enfim. E isso tudo impede ele de emagrecer. Dificulta o emagrecimento. Às vezes ele está tendo um esforço que, se o corpo dele não tivesse isso, ele não precisaria nem emagrecer, porque o corpo dele está engordando por causa dessas situações. E normalmente a gente via profissionais trabalhando todo mundo igual: dieta e atividade física, dieta e atividade física. Então, o meu convite para você que está aí em casa é entender que você precisa ser estudado. E é a minha história de vida também, né? Eu cheguei a fazer bariátrica e voltar a engordar, porque de verdade não entendiam qual era o meu inimigo, o que no meu corpo fazia eu engordar, qual era o cálculo que não fechava. E aí você em casa tá ali pensando assim: eu não tenho foco, eu não tenho disciplina, eu fracasso, não serve para mim, esse aqui é meu corpo.
E se você se sente bem no teu corpo acima do peso e tal, a gente não está falando sobre estética, a gente está falando sobre como você se sente, né? Se você se sente bem, ok, mas entenda quais são os riscos que o teu corpo corre dessa forma. Ah, Joana, mas eu não tenho nada, diabetes, colesterol, eu tô com saúde. Não, você pode não estar com doenças, mas ter um corpo saudável é bem diferente disso, certo? Então, eu quero muito que as pessoas entendam que quando a gente faz esses exames, fala um pouco para mim sobre, assim, como é que é hoje uma consulta sua, assim, da doutora Andréia mesmo, né? Quais são os exames, como é que faz, como é que você analisa, como é que você conversa com o paciente, que soluções, o tratamento que você orienta, enfim, ele já está prontinho ou é personalizado? Fala um pouco sobre isso. Às vezes é até algo que os pacientes ficam surpresos, né? Por que tem uma consulta ali de avaliação? Justamente para a gente traçar o melhor tratamento para aquele paciente, porque cada ser humano ele é único. Então a gente vai personalizando conforme cada cliente. Isso que é o mais bacana. Às vezes a pessoa, ela vem ali, poxa, Andréia, não sei por que eu não consigo emagrecer, ou não sei por que eu tenho tantas dores, ou essa dificuldade talvez de ganhar massa muscular, enfim. E ali, como a gente tem vários exames, então desde o MGA, que é um exame neurológico, que nós somos, né, os únicos que temos, né, esse tipo de exame, que vai trabalhar ali a questão dos hábitos. Nós temos a BIA, né, que é o scanner corporal, que conseguimos avaliar tanto a parte de massa muscular, hidratação, estresse oxidativo, toda a parte ali de inflamação subclínica, que a gente vai comentar um pouquinho sobre depois, né? Sobre a parte de sintomatologia, onde esse paciente ele acaba tendo mais dores. E também a gente temos a biorressonância, que vai fazer todo um scanner, né, do paciente a nível celular. Então a gente vai avaliar a doença antes de ser um problema. Então trabalhar a prevenção. Então olha quantos métodos nós temos para realmente entender o que está causando, né, essa dificuldade do paciente atingir o seu objetivo e, principalmente, como nós vamos auxiliá-lo a alcançar esse objetivo. Então, esse é o mais importante. E o legal é até informar as pessoas que quando elas vão... eu quero uma ajuda de saúde, eu tô com dor, eu quero emagrecer, e a gente orienta essa consulta, né? E as pessoas, mas não é só saber o preço do tratamento, eu só quero um preço do tratamento, um orçamento. Como é que nós vamos fazer isso se nós não sabemos? Né? A necessidade real do paciente. Não é uma né? receita de bolo, entende? Não é algo que é igual para todo mundo. Então a gente precisa estudar o corpo da pessoa. É uma hora ali desenhadinho, né? Por exemplo, às vezes vem um paciente lá e quando eu vou pesar ele, eu percebo que ele não consegue ficar estático, parado. Então, eu já percebo que ele tem algum desvio postural. Então, eu já consigo indicar ele para uma profissional que consegue fazer uma análise, se precisa de RPG ou de palmilha, né? Ou, por exemplo, se a gente acaba tendo um paciente que acorda muitas horas à noite, que é o que a gente está tendo ali, porque ele não consegue segurar a bexiga. Então, ele já está tendo uma incontinência urinária. Então, não adianta eu falar só para ele tomar mais água, que é importante. Eu preciso trabalhar a parte urogenicológica. Então, ali na clínica, a gente tem esse tratamento unificado. A gente tem vários profissionais num único local para a gente conseguir dar a solução para esse paciente. Até porque nesse exemplo da água, a gente precisa que ele tome mais água. Mas ele não quer tomar porque ele não quer ir tanto ao banheiro. Exato. Aí ele pode ter uma incontinência, ele pode ter uma bexiga hiperativa, também precisa ser diagnosticado. Aí nós já temos a profissional ali, resolve, pronto, agora ele pode. Exatamente. Né? E aí a gente resolveu 2 problemas dele, né? Que possivelmente as pessoas nem sabiam que tinha, né? Ou às vezes o paciente está com um problema hormonal, que isso tem um impacto. Então hoje a gente tem tratamentos médicos, né, no nosso método também. Então é realmente uma equipe bem multidisciplinar. Exatamente. Nós estamos agora, há um tempinho já, nós temos uma médica da família com especialização em geriatria, então ela atende pacientes acima de 17, 18 anos, é a habilidade dela, e ela já nos previne a não ter problemas, né, lá, né, na parte de 60, 70, 80, porque ela já está estudando a partir do... Você sabia? Eu vou contar isso porque eu não sabia, que a partir dos 30 anos... nós já precisamos fazer consultas com o geriatra. Você sabia disso? Porque a gente imagina o quê? Que é lá com 60, né? Quando a mão começa a tremer, quando... Não, é com 30, porque o nosso corpo já começa o envelhecimento com 30 anos. E ali a gente já consegue trabalhar tudo. Então, a clínica estudando isso, entendendo isso, nós trouxemos essa profissional e ela acompanha, né,
os nossos pacientes do emagrecimento. Então, os nossos programas de emagrecimento, que são programas de saúde, né, tem um acompanhamento médico também. Então, há muitos problemas que a pessoa não conseguiu resolver na jornada dela, porque às vezes os médicos não estão se comunicando, estão em áreas diferentes, quem diagnostica não é quem está tratando. Na clínica a gente tem isso está unificado, como você falou, né? E o interessante ali em relação à consulta, que eu vejo muito, né? A minha sala, gente, é depois da sala da Andréia. Aí eu passo, a porta dela tá aberta e tal, e ela tá ali estudando. Eu paro, tu nem sabe, Joana, olha só esse caso aqui. Ela já está estudando o paciente antes de entrar na sala, você acredita nisso? Porque tem um formulário de saúde e dos sinais e sintomas, né? Que o paciente, ele responde, e o MGA também, são 3, né? São 3 exames que o paciente faz antes de respostas, enfim, antes de chegar na clínica. Para a gente não utilizar aquela 1 hora para fazer perguntas, quanto dorme? Quanto isso? Tem aquilo? Tá na menopausa? Não, isso tudo já foi tudo investigado. Ela já está estudando os 3 exames do comportamento, dos hábitos. A gente vai direto na raiz, né, do problema. E aí a pessoa vem, faz os scanners com os eletrodos, tudo bonitinho, todos os exames daí presenciais, que daí a gente precisa do corpo na clínica, tira a prova real do que ela já estudou antes, que ali ela já está, esse paciente tem tudo para estar com problemas. Tá com a barriguinha inchada, come os alimentos, não se sente bem, tem problemas para ir ao banheiro, falta de energia, azia, já vendo que vai tendo um problema ali gastrointestinal, a gente já está mapeando. E aí quando nós estamos com o paciente ali, faz o exame, vem a prova real, fica mais fácil. Então eu queria que vocês entendessem que essa consulta, ela eu acredito assim que é a parte da clínica que eu mais sinto orgulho. É um check-up que você tá. A consulta, já você sai com orientações do que você precisa se cuidar ou informações do que você precisa fazer nos próximos passos, né? E é muito lindo, às vezes só na primeira consulta, até eu atender esse paciente depois, que às vezes é 3 dias, 1 semana, ele já começou a mudar algumas coisas que a gente conversou. Então é isso mesmo, a gente já acaba orientando, né, alguns passos que o paciente pode mudar no dia a dia, e ali na clínica a gente vai compilando, né, e alinhando tudo isso. Você já recebeu pacientes? Eu sei que sim, óbvio, né? A gente acompanha muito lá, mas eu quero assim que você traga talvez alguns exemplos, ou algumas falas sobre isso, que eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm em casa, tá? A gente recebe assim mulheres, homens também, dizendo assim, o meu corpo não vai, ele travou, eu faço, já tirei comida, já fiz isso, não como glúten, não sei, ou antes eu nem me cuidava tanto e tinha um corpo melhor. Agora parece que tudo engordo. Eu como para engordar 1 quilo, engordei 3. Isso acontece? As pessoas têm essas dúvidas, elas te perguntam isso na consulta? Muito. E por que isso está acontecendo, você O que acha? acontece é que o paciente ele tem uma inflamação subclínica, que não necessariamente vai aparecer em exames de sangue, né? Por isso que os exames de sangue não são o único método que a gente tem para avaliar o paciente. Então, é como se fosse algo silencioso. Ou não, se o paciente já começa a ter alguns sintomas, seja um cansaço, um inchaço, uma dor de cabeça recorrente, né? Ele já está demonstrando, de fato, que ele está com uma inflamação. Então, isso vai desacelerando toda a parte hormonal, toda a parte ali do intestino, né, do funcionamento desse corpo, das vias de detox. Então a gente fala, né, que um corpo inflamado, ele não vai conseguir ter uma boa saúde e, consequentemente, não vai conseguir emagrecer. Porque esse corpo inflamado, eu vou falar, vou fazer uma analogia, vou dar um exemplo que os biomédicos conhecem muito, né? O corpo inflamado é como se ele tivesse em urgência, como se ele tivesse travado, como se ele tivesse não dando respostas, né? Ele está em reserva, ele está em reserva. E um corpo em reserva é como se fosse o Blumenau quando tem enchente. Quando começa a subir o rio aqui em Blumenau, alguns serviços não funcionam mais públicos, né? Funciona só os essenciais. Você não tem todas as possibilidades em Blumenau. Vou fazer minha carteira de identidade, vou lá na prefeitura resolver isso. Os comércios começam a fechar. Então, é como se Blumenau entrasse aqui em emergência. O nosso corpo, ele também entra em emergência. E quando ele entra nessa inflamação subclínica, que inflamação subclínica quer dizer o quê? Que ela é silenciosa, não sai em exames. Você não sabe o que você tem. Procura e não sai respostas. Às vezes não é hormonal, não tem ali um número que vai trazer.
o que você tem. É um conjunto de fatores que nós analisamos e com tecnologias que nós temos na clínica, que são diferenciadas assim, muito além de um exame de sangue, né? E que a gente utiliza também, os exames de sangue fazem parte, tá? Que nos trazem essas informações. E olha só, essa inflamação subclínica silenciosa, ela te impede de emagrecer, ela trava o teu corpo, ela faz você ganhar mais gordura, muitas vezes gordura na região abdominal. Você tem hábitos melhores, mudou muitas coisas, mas teu corpo não tá te respeitando. Porque é como se ele tivesse assim, ó, o que tu queres? Emagrecer? Ganhar músculo? Eu tô aqui tentando sobreviver. Eu não tô querendo nada disso. Sobreviver, sabe o que é? É bater coração, é respirar, é pensar, é andar, é digerir comida. Isso é o serviço básico do teu corpo. Só que digerir comida e pegar aquela proteína que você está comendo, gastando dinheiro com whey, com proteína, com suplementação, certo? Ele está digerindo, mas ele está jogando tudo em célula de gordura, porque ele não está com todo o exército. Ele não está com o corpo em pleno vapor. Ele está em reserva. Reserva faz o básico. E aí você começa a acordar de manhã sem energia, sem disposição. 10 da manhã já não sabe mais nem pronto. Sono. Começa a comer um monte de carboidratos, açúcar, ter vontade, porque o teu corpo está buscando energia. Entende? E aí você acha que você está envelhecendo. Ah, é porque depois dos 40... Não, eu hoje já passei dos 40 e me sinto muito melhor do que quando eu tinha 28. Então essa inflamação, ela é algo assim que para nós é um grande norteador. E a gente entende o seguinte, que ela é silenciosa, mas tem um momento que ela começa a não ser mais silenciosa. Aí quando a pessoa começa a ter fibromialgia, lipedema, vários problemas no corpo, né? Enxaqueca com grande frequência, alergias alimentares. Aí é a inflamação dizendo assim, ó, olá, eu estava sinais, aqui. Né? Exato. Tem ainda como recuperar? Muitas coisas sim. Por quê? Porque nós temos suplementação, tecnologia, estudo. Mas o primeiro, um diagnóstico incrível. Então, André, olha só. O primeiro bloco do programa, olha como vou, né? Rápido. Nós falamos muito sobre estudar a pessoa. Trouxemos vários exemplos para as pessoas se encaixarem em casa e ver, nossa, eu estou nessa situação. A minha irmã está assim. A minha irmã precisa saber desse assunto. Esse programa vai estar no YouTube. Compartilha com as pessoas que precisam emagrecer, que precisam de energia, de disposição. Pessoas que precisam parar de ter enxaquecas, alergias alimentares, que a gente consegue reduzir muitos problemas relacionados a isso. Pessoas que estão com diabetes tipo 2, colesterol, triglicerídeos, isso tudo, gente, é uma escolha que você faz ter, porque nós podemos reverter tudo isso. Inclusive a gente vê lá na clínica, e os estudos e os livros, enfim, os artigos mostram muito que nós hoje estamos decidindo se nós vamos ter umas doenças degenerativas. Quando a Andrea trouxe a inflamação subclínica, eu tenho aqui estatísticas sobre isso, tá? Que 90% dessa inflamação crônica subclínica vem do intestino. 90%. Se vem do intestino, ela entra pela alimentação. Pela né? alimentação. Não só isso, né? Pelo uso de medicamentos, vários fatores, o álcool, enfim. Isso. Nós também temos aqui que 78% das mortes globais são ligadas à inflamação sistêmica. Isso são artigos de 2023, entende? Então, você imagina que 78% das mortes são da inflamação. Se você trata a inflamação, você evita essas mortes todas que são câncer, Parkinson, enfim, uma infinidade. A diabetes que está cegando, tirando membros do corpo da pessoa, né? A diabetes, ela está assim, ó, cada vez antes, nossa, eu tenho diabetes hoje. Ah, eu tenho diabetes. Sabe? Não, gente, é um problema sério, grave. A gente está com uma pandemia disso, inclusive. E antigamente, né, a população, ela acabava tendo um estilo de vida mais saudável, só que se morria muito cedo, porque não tinha as tecnologias que hoje nós temos. Mas, com o decorrer da ciência, enfim, de tudo que a gente tem hoje, as pessoas começaram a viver mais, só que o saudável não foi acompanhando. Então, as pessoas estão vivendo cada vez mais, só que doentes, né? Então, em vez de investir ali na saúde, uma hora a gente vai ter que investir, então, na doença.
Então, poxa, vamos tentar colocar, né, a nossa mente aqui na consciência e como nós queremos envelhecer. Não somente sobrevivendo, mas vivendo com qualidade. Você trouxe, ó, é o health span. Porque o que acontece? A longevidade está subindo, viver mais. Só que a saúde está caindo, ela não está nem se mantendo. Então as pessoas estão vivendo mais na cama dependente. Essa é a questão. E aqui a gente tem aqui, ó, por exemplo, 85% das mulheres relatam cansaço, inchaço, baixa energia, e elas têm sintomas de quê? De desregulação metabólica. E nós trabalhamos isso. Mas o que a gente está trazendo aqui para você é o seguinte: vamos te estudar? Vamos ver o que está acontecendo com você? Você pode emagrecer de 5 a 7 quilos em um mês de uma forma saudável se você for realmente estudada. E o detalhe é que não é só ter esses resultados, porque tem tecnologia, suplementação. Nós vamos falar isso no segundo bloco. O que veio por emagrecimento que trouxe performance, facilidade, agilidade. Agora a gente está levantando as situações que as pessoas não conseguem sair no primeiro bloco. No segundo é solução. Isso então fica ligadinho aí. Mas o que eu quero trazer muito é, se nós conseguimos entender essas desregulações metabólicas, essas mulheres, essas 85% dessas mulheres, vão ter outros resultados. E não é só ser bonita, não é por isso. É você poder cuidar dos seus filhos como você de verdade quer. É você conseguir ver os seus filhos casarem, se formarem, ter netos. Quais são os seus sonhos? Eu não sei. Mas tem pessoas que têm filhos de 2, 5, 10 anos que já está vendo a visão, está sentindo a visão embaçar e azia todos os dias ou enxaqueca e ela faz de conta... pegar mais, né, o filho no colo ou abaixar para brincar também. Isso, né? E ela faz de conta que não é nada, depois eu resolvo. Não vai fechar essa conta. E aqui a gente também tem, ó, pessoas com diagnósticos personalizados, anota essa. Pessoas com diagnósticos personalizados têm 3 vezes mais chances de manter o peso perdido. Por quê? Porque a gente ajustou o inimigo dela. Ela sabe o que está acontecendo realmente. A receita que foi utilizada era para o problema dela e não de outro. Então imagina, quer ver um detalhe bem bom? Um exemplo bem bom? Imagina você usar o aparelho dentário de uma outra pessoa para o teu dente. Você vai lá, faz o molde. Ô André, eu tô sem dinheiro, tô precisando de um aparelho, meu dente... Ah, pega aqui, Jô. Gente, é totalmente diferente. A quantidade de dentes, a arcada dentária dela, o aparelho dela não vai nem entrar na minha boca. Eu vou forçar uma situação. Você está forçando ao seu corpo. Você está forçando o seu corpo a fazer certas coisas que ele não precisava fazer. Como é uma criança quando tu força alguma coisa, ela não faz. Ela trava. Você está entendendo que o seu corpo está travando? Então nós temos que te estudar, não é? Então, esse nosso bloco foi a partir desse assunto relacionado a diagnóstico, estudar, entender. Mas as boas notícias, além dessas, porque agora você sabe o porquê que não tinha resultado, que não era só foco, disciplina e motivação, não é mesmo? E você vai entender então no segundo bloco o que nós vamos fazer para facilitar, potencializar, trazer resultados muito bons para você, mas não só isso, como você vai manter esse resultado, tanto de saúde quanto de emagrecimento, certo? Então, uns minutinhos que a gente já retorna.
Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep, vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da ponte de ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed. Então, estamos aqui de volta com o programa Saúde e Movimento, com a doutora Andréia nos ajudando e auxiliando e trazendo agora muitas dicas, tenho certeza. Pega o papel e a caneta, anota aí que vale a pena. E trazendo então o nosso tema, né, só para todo mundo estar aqui na mesma página, enfim, a ciência por trás do emagrecimento acelerado, emoções, diagnóstico e tecnologia trabalhando juntas. Se você não viu o primeiro bloco, falamos muito sobre diagnóstico. E o segundo bloco agora vamos falar sobre tecnologia, emoções e resultados, certo? André, então o que eu queria perguntar para você é o seguinte: hoje as pessoas elas querem emagrecer rápido. E a gente sabe que tem situações que não são tão boas, que tiram um pouco a saúde das pessoas, correm risco, voltam a engordar muito rápido, pessoas querem evitar correr esse risco, ou pessoas que querem que seja de uma forma mais tranquila, sem tanto, uma dieta restritiva que eu não posso comer nada, ou eu só tenho que comer maçã, né? Então, sobre isso. Então, hoje a gente tem pessoas querendo emagrecer rápido, mas com saúde. Aumentou muito esse público. A gente acha que nunca teve tanta procura na clínica, né? Então, como que a tecnologia está ajudando nisso? Por que os nossos resultados são tão diferentes? A tecnologia está ajudando a nossa clínica? Com certeza. Nós não temos buscado somente profissionais capacitados, mas principalmente ter cada vez mais tecnologias para potencializar o resultado dos pacientes. Então, como a Joana colocou ali, né, hoje 90% dessa inflamação subclínica ela vem do intestino. Então, a gente acaba tendo um aumento dessa permeabilidade, ou seja, através dos nossos hábitos, da alimentação, uso de algumas medicações, álcool, enfim, tudo isso vai como se fosse inflamando a parede do nosso intestino e vai criando buraquinhos. Então, dentro desses buraquinhos, começa a vazar várias coisas que naturalmente não deveriam. Então, toxinas, metais pesados, conservantes, patógenos, enfim. E tudo isso vai dando uma desordem no corpo do paciente. Então, vai aumentando a ansiedade, vai causando problemas degenerativos e cognitivos, né? Vai, às vezes, potencializando a parte ali de resistência à insulina, gordura mais abdominal. Então, a gente consegue avaliar isso através do exame da biorressonância, que a gente já colocou anteriormente, né? Saber exatamente qual o caminho que a gente vai traçar, quais os equipamentos, seja um ozônio, seja um ILIB, seja uma água ozonizada, a InfraShape, que a gente vai falar sobre também, né? Suplementação também. Então, qual a suplementação que esse paciente precisa? Então, não é uma fórmula de bolo para todas as pessoas. Então, às vezes, tem muitos pacientes que vêm tomando um monte de suplementação, um monte de medicamento. E será que precisa de tudo isso? Será que realmente quais que ele precisa realmente estar utilizando? E o principal, não adianta a gente tomar os produtos que podem ser os melhores, sendo que a gente não está absorvendo de forma adequada, porque tem essa inflamação do intestino. Então, a gente tem que ir mais na raiz do problema e assim a gente consegue fazer todo esse tratamento. E é interessante porque antes falava muito assim, você é o que você come. E hoje é muito, você é o que você
absorve. Exatamente. Você é o que digere e o que você absorve. E quando a Andrea trouxe, ela trouxe um jeito bem bonitinho, viu? Uns buraquinhos do intestino, né? Que ela tem esse jeito assim mais delicado de falar, mas na verdade é como se o teu intestino tivesse realmente esses buracos, essas fendas, essas aberturas, né? Aumenta a permeabilidade dele, tá, né? Tá furado, tá vazando. E aí começa a vazar toxinas, glútens, cocô que não deve, né? Vamos dizer que é, vamos trazer uma linguagem mais simples, né? E aí, como é que fica o teu corpo? Tudo vai lá pro pâncreas, vai aumentar muito a tua ansiedade. Você vai ter vários problemas de depressão, tem pessoas que estão depressivas e não é porque a vida dela tem problema. É porque o corpo dela tá inflamado, tá vazando tudo e tá indo justamente em um lugar que vai trazer a depressão, né? Então, assim, enxaquecas... Por que você já se perguntou? Por que tem tantas pessoas que têm alergia a comidas e antes não existia? É alergia a glúten, alergia ao leite, alergia a tantas coisas. E a gente lá no nosso tratamento, muitas dessas pessoas, elas voltam a ter hábitos ainda melhor, voltar a comer um pouco desses alimentos. Esses alimentos já não fazem mais tão mal, porque a gente consegue o quê? Trabalhar e tratar esses vazamentos do intestino. Eu costumo né? falar para o paciente como se ele tivesse um machucado. Então, toda vez que ele ficar futucando esse machucado, vai demorar muito mais para cicatrizar. Então, a gente vai trabalhar o quê? Realmente na regeneração desse tecido, a parar de ter essa permeabilidade, a juntar essas células novamente, para daí sim o paciente ele estar saudável e esses alimentos eles não acabarem mais inflamando. Então, o paciente às vezes ele tá como se fosse uma panela de pressão, pronto para explodir, né? Então, tudo que ele vai utilizar já vai ser como se fosse aquele gotejar para acabar potencializando ainda mais. Então, a gente vai trabalhar realmente com hábitos, com um estilo de vida mais saudável, mas que seja fácil e aplicável, que consiga, né, ser 80% dentro da rotina do paciente, para que ele tenha um bom resultado, mas principalmente que ele consiga manter esse novo hábito. Porque daí o que acontece? Não é que você nunca mais vai poder tomar um álcool, não vai comer um bolo, tá, agora eu não posso mais nada. Não, você pode. Só que você durante o tratamento faz algumas escolhas, a gente desinflama e depois que recupera esse vazamento, você consegue normalmente comer porque vai passar e vai embora. O problema é que está entrando e aí inflama o corpo todo de um jeito silencioso e aí depois começa a vir as dores todas, né? Então a tecnologia ela nos ajuda com o diagnóstico ser mais assertivo, Exatamente. por exemplo, na suplementação, porque a gente está recebendo muitos pacientes tomando um monte de coisas, gastando um monte de dinheiro em suplemento, mas às vezes não é o que ele precisa. Ou tem exageros sobre, o corpo não está conseguindo nem absorver aquilo, Exatamente. né? Também com tecnologia, nós estamos recebendo na clínica, já estamos em treinamento. A Andrea é uma das pessoas que está ali encabeçando todo esse treinamento, que é o Cardio Emotion, né? Então, o Cardio Emotion é um equipamento, é um biofeedback HRV que a gente chama, e ele vai identificar, metrificar, quantificar se essa pessoa tem ansiedade, depressão, se ela tem burnout, se ela está com estresse, porque o estresse crônico é um grande problema para a gente conseguir trazer saúde para as pessoas. Então imagina, gente, que a nossa clínica recebeu um equipamento que vai dizer o que você tem e quanto que é isso, que número que é isso. Porque normalmente a pessoa acha que ela tem, às vezes, ansiedade e nem é. Né? Então, e o quanto a ansiedade é maléfica e o quanto é benéfica. E como certo? tratar isso, não somente a gente ir para uma medicação, que é o que todo mundo vem hoje na clínica, né? E essas medicações ansiolíticas, antidepressivas, elas são a que mais afeta essa parede do intestino. Então, muitas vezes, esse paciente nunca tentou fazer um tratamento que seja mais conservador, um pouco mais realmente cuidando da raiz do problema, como o Cardio Emotion, que vai avaliar essa frequência da variabilidade, né, cardíaca, e ali a gente vai trabalhar tanto com a respiração, tanto com o ILIB, que é um laser terapêutico que temos na clínica. Então a gente vai ensinar o paciente a como ele vai conseguir tranquilizar o corpo e tranquilizar essa parte emocional de forma mais natural e saudável. Então esse equipamento que chegou, ele vai identificar o quanto tem a situação do paciente, mas também ele já é um tratamento, ele faz parte do tratamento, junto com laser, respiração, enfim. Então imagina que você conhece uma pessoa que tem muita ansiedade, que ela come por ansiedade, que ela não consegue já ter um ambiente familiar bom, que no trabalho dela está sendo ameaçada, de repente, se ela vai poder ficar ali ou não. Nós temos tratamento para as emoções. Tem também medicina tradicional chinesa, tem alimentação que está envolvida, tem muitas coisas. Vamos ver o que essa pessoa precisa. Mas você entende que se eu diminuir o estresse desse corpo, a ansiedade, porque só isso já engorda. Não é só eu tenho ansiedade e eu como por compulsão, porque tem pessoas que são ansiosas e não comem por compulsão e também estão com problemas de peso. Então, essa tecnologia veio e
ela vai ajudar muitas pessoas. E muitas pessoas não sabem que ela existe. Até porque em Blumenau, na região em Santa Catarina, nós somos os únicos. Né? Então eu estou trazendo muitas coisas da Polônia, da Espanha. Essa veio lá da Universidade de São José dos Campos, onde a gente tem lá um centro que só estuda saúde e tecnologias para a saúde. Então eu estou trazendo o quê? Várias tecnologias e exames para ajudar a ser mais fácil, mais rápido e saudável, né? E assim como a gente tem a BIA, que é o scanner corporal, que também avalia essa questão não somente inflamatória, mas da massa muscular, nós temos hoje o Vitality, que é um dinamômetro que vai avaliar cada força do paciente e vamos avaliar tanto a função quanto a força muscular. Então hoje, uma das causas que os pacientes também não conseguem ter um bom emagrecimento é a baixa musculatura. E qual que é o perigo disso? É que o paciente ele pode ter uma condição chamada sarcopenia, que é justamente uma depressão muito progressiva do quanto de massa muscular que esse paciente tem. Então ele perde sustentação, desequilíbrio muscular, parte hormonal, saúde óssea, parte articular, tudo fica realmente disfuncional. Então a gente consegue entender que não é somente emagrecer, mas melhorar também essa força, esse ganho de massa realmente. Esse ganho de massa que a Andrea trouxe, bem importante e de uma forma bem técnica que você trouxe, eu vou traduzir na parte do emagrecimento, que quando... Já viu que um homem emagrece mais rápido que uma mulher? Que coisa, Os né? clientes ficam bravas, né? Então, o homem emagrece mais rápido porque ele tem mais músculo, ele tem mais força. Isso. E você está perdendo musculatura pela idade, mas não é porque é a idade, é porque você não está mantendo e fazendo exercício suficiente, certo? E aí o teu metabolismo está descendo, e não é por causa da tua idade, é porque você não tem mais tanto músculo. Então, essas máquinas vieram agora, né? Tanto o exame para saber o que está acontecendo, lembrando sempre. E aí nós trouxemos máquinas da Espanha e da Polônia, que são máquinas, uma cápsula que a pessoa entra. E essa cápsula ela é uma cápsula de emagrecimento e saúde. Ela é uma cápsula, ela é uma máquina que a pessoa entra, que daqui para baixo, daqui do peito para baixo, ou do abdômen para baixo, tá tudo dentro daquela máquina e tem várias tecnologias. Ela vai trazer saúde para você. Ela vai trazer, sabe o quê? Músculo, muito ganho de músculo. E ganhar músculo emagrece mais rápido, acelera o metabolismo e faz com que você não volte a engordar. Porque muitas pessoas voltam a engordar porque elas não têm mais a quantidade de músculo que elas precisam. Então não é só, além de daqui a pouco não vai andar, daqui a pouco tem várias situações, tem muitas dores porque não tem músculo. Então são máquinas que elas rejuvenescem, elas trabalham longevidade. Porque envelhecimento, Andrea, pra gente tentar explicar mais fácil, é o quê? Vários fatores, né? A pessoa, quando fala envelhecimento, ela pensa num rosto com rugas. Mas eu quero dizer pra você que envelhecimento é você perder massa magra, né? O envelhecimento do corpo é perder músculo e ganhar gordura no lugar do músculo. Então, às vezes o teu peso é o mesmo, mas o corpo não é. Antes a tua barriga era melhor, agora parece que tem algo aqui maior. Mas, Joana, meu peso é o mesmo desde os meus 20 anos. Mas o corpo mudou todinho, porque ele está trocando músculo por gordura. E gordura tem mais volume. Ela é mais leve, ela tem mais volume. Então, essas máquinas, elas usam a energia da gordura para construir músculo. Então, a pessoa emagrece, ganha músculo, queima essas calorias todas. Tem uma máquina que as pessoas queimam de 1.500 calorias a 2.300, se eu não me engano, é o nosso recorde, né? 2.300. Em 30 minutos. Em 30 minutos. Chegou uma agora que é em 25 minutos. E até interessante explicar para o pessoal de casa por que isso realmente é impactante em relação ao emagrecimento. Então, vamos pensar que quando a gente faz ali um treino, seja de uma musculação, um treino convencional, tu vai ter uma queima de 150, 200, no máximo 300 calorias. E para que a gente elimine 1 quilo de gordura, a gente precisa queimar 7.000 calorias. Então, olha o quanto que a gente não tem que sofrer para estar realmente tendo esse emagrecimento. Então, a gente vai associar todas essas tecnologias juntas para trabalhar o corpo físico, emocional e comportamental do paciente, mas também usar uma máquina ali, né, que é hoje o que a gente tem de mais avançado padrão ouro europeu, para realmente potencializar. Então, tem um gasto calórico 3, 5 vezes maior do que um exercício convencional. Então vamos lá. Se a pessoa diz eu não consigo emagrecer porque eu tenho ansiedade, já não é uma verdade. Nós estamos falando que nós temos como identificar, metrificar e tratar isso. Eu não consigo emagrecer porque meu metabolismo é lento. Já não é uma verdade, porque nós estamos trazendo aqui aceleradores de metabolismo. Eu não consigo emagrecer e ter saúde porque tudo me dá alergia, eu tomo um monte de remédio, eu tenho diabetes, eu tenho triglicerídeos, eu tenho colesterol. Tudo isso dá pra gente mudar. Então vocês estão vendo aí de casa que tem solução para essas coisas. E o detalhe é que isso não precisa levar 3 anos. Ontem eu recebi uma pergunta assim, ó.
Joana era uma pessoa que está acima do peso, tem uma barriga e tal, bem grandinho, mais de 130 quilos a pessoa já teve. Ela me mostrou uma foto de uma pessoa com gomos, entende? O homem. E esse homem devia ter ali mais de 50 anos na foto, tá? Quanto tempo eu levo para conquistar esse corpo aqui? E eu fiz uns cálculos com eles. Desse jeito, nunca ninguém me perguntou. Eu disse pra ele, mas vamos lá. E construí todo esse cálculo, tá? Fazendo o cálculo, ele disse assim, nossa, se você diz pra mim que em 2 anos eu consigo não só emagrecer, ter essa pele, ter esses gomos, claro que a gente vai usar várias tecnologias para ajudá-lo. Nos últimos 2 anos eu podia ter feito isso. Então quer dizer que nos próximos 2 eu posso fazer, se você quer ir. Ele tá colocando um corpo de performance. Aquele corpo que ele me mostrou é uma pessoa que inclusive pode fazer um triatlo se ela quiser. Então ele foi do lixo pro luxo, vamos dizer, né? Então eu quero que vocês entendam que talvez você está nos assistindo e você tem fibromialgia, lipedema. E aí você vai dizer assim, como é que eu vou emagrecer, André, se para fazer exercício eu tenho dor? E para emagrecer tem que fazer exercício. Para eu me livrar da fibromialgia, das dores, eu preciso fazer exercício, mas isso piora. Então nós temos uma máquina que você entra. Vamos falar sobre a InfraShape, tá? Inclusive, eu vou falar um pouquinho e logo depois a gente vai pôr um vídeo para você conseguir entender o que a gente está falando aqui. Mas é uma bike embutida numa cápsula, numa máquina, e essa bike é um pedal. Você está deitado nela, deitado, fazendo um pedal. E ali dentro é uma cápsula e fica um vácuo, é como se fosse aquela carne lá do mercado que tem um vácuo, não tem ar, elas duram mais, são mais gostosas, né? Então tem um vácuo e esse vácuo tira todo o ar de dentro da cápsula. E ali dentro tem lasers, infravermelho, um calor de 40, 45, 50, depende qual é a indicação da pessoa. Tem o movimento, tem a carga. Essa pessoa, se nós não quisermos que ela sinta dor pós-treino, ela não vai sentir. Porque tem configurações para isso. A gente vai colocar mais lasers ali para já lesionar e reparar o movimento. Isso. E o que mais a gente tem visto é justamente isso, né? A gente veio talvez para melhorar a parte do emagrecimento, mas a gente tem visto que, na verdade, a Infra tem ajudado muito a parte de saúde, bem como você colocou. Então, pacientes que não conseguem fazer nenhum tipo de exercício saem de lá conseguindo. Aquela senhora que a gente comentou, né? Que não conseguia nem virar na primeira sessão, né? A primeira o pedal pedalada. ali. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu tava junto, eu disse pra ela, vai, vamos lá. Eu ajudei ela a dar a primeira pedalada. E na primeira sessão que eu fiz com ela não conseguia manter velocidade 1. Ela não conseguia nem pedalar a primeira. E aí ela foi, em 30 minutos, eu consegui colocar ela em velocidade 1, junto com o profissional que estava atendendo. Isso. E em velocidade 2, ela beliscou um 3 ali, saiu da máquina achando que não ia conseguir andar. E ela não só andou, porque antes ela não conseguia andar, porque ela arrastava o pezinho. Ela ficou em um... Joana, olha aqui. Eu tenho esse vídeo, gente. Ela ficou em uma perninha só. Ela pegou, colocou o pé, se equilibrou e levantou outra perna. Ela conseguiu sustentar o peso em um pé só. Em uma sessão de 30 minutos. Então, Andréia, eu quero que as pessoas entendam que essas máquinas que nós trouxemos de saúde e emagrecimento é como se você tivesse um educador físico ali, trabalhando atividade e ganho de massa muscular. É como se você tivesse um fisioterapeuta ali, trabalhando dores articulares e problemas providos de, enfim, né, do corpo mal usado, vamos dizer assim. E como se você tivesse ali também uma esteticista, né, trabalhando a parte que ela trabalha drenagem, flacidez de pele, a gordura, ganha músculo, tudo ao mesmo tempo. Então, até em relação à parte do lipedema, como ela é uma gordura mais encapsulada e mais inflamatória, os pacientes eles têm muita dificuldade com exercícios mais aeróbicos por conta da dor, da drenagem linfática, né, por ter essa obstrução. Então, é bem bacana que eu atendi uma paciente que veio focada nessa parte do lipedema. E na segunda sessão da InfraShape, ela já me mandou uma fotinho da diferença do primeiro, né, de quando ela não tinha feito, e da segunda sessão já deu diferença em aspecto de pele. E já é uma paciente que se cuida, que faz exercício, que faz drenagem. Então, realmente é algo tão tecnológico que a gente consegue ter resultados muito mais rápidos do que se a gente tentasse só a parte convencional. Nós trouxemos com a intenção de saúde e ganho de músculo. Entendemos que, nossa, no emagrecimento auxilia demais porque ganha musculatura e queima gordura. Mas aconteceu algo na estética também. Porque, imagina, se você for fazer um procedimento estético, você tem que escolher se você vai trabalhar a perna na frente ou atrás, ou o culote, ou interno de coxa. Então já são 4 regiões. Ou o bumbum,
bumbum, já é a quinta região. Ou aquela gordurinha do joelho, já é a sexta região. Se você for fazer 10 sessões para cada uma dessas, já dá 60 sessões na estética. Você está fazendo tudo ao mesmo tempo. E você vai ter que escolher se é flacidez ou gordura, porque as tecnologias são diferentes. E a máquina trabalha gordura e flacidez ao mesmo tempo. Então é como se fosse 120 sessões que você consegue fazer em apenas 10 na máquina. Imagina, ganhando músculo. Então, como se fossem os 3 profissionais. Então, não era o intuito, mas, gente, a mulherada que quer colocar o shortinho, que tem lipedema, que tem celulite, que tá com aquela flacidez de pele em cima do joelho, né? Dá uma animada, não dá? Mas eu quero atrair vocês para melhorar o corpo e trazer saúde. Aqui eu tenho uma pergunta, André, a gente tem poucos minutinhos, mas acho que vale a pena. Eu tenho uma pergunta da Márcia, 52 anos, que ela diz que ela entrou na menopausa e ela sente que nada mais funciona. Que ela precisa emagrecer, mas não funciona nada. Ela desiste porque agora é isso ou não? Tem solução e ela não sabia qual. Exato, com certeza, tem solução, né? A gente atende pacientes até de 75, 80 anos, então a Márcia, com certeza, a gente vai conseguir ajudar. Então, como a gente tá falando de toda essa associação de diagnóstico, de tratamento, né? Então, o primeiro passo é entender o porquê que a Márcia tem tanta dificuldade, quais foram as tentativas que ela já fez, né? E mostrar realmente o diferencial do nosso trabalho e ali a gente conseguir colocar tanto a parte do emagrecimento, da infra, do acompanhamento médico, trabalhar ali a parte emocional. Então, sim, Márcia, na clínica, vai lá que a gente dá um jeitinho. E eu vou aproveitar a pergunta da Márcia, a gente tá falando sobre as máquinas, né, que vieram, nós vamos colocar um vídeo de uma máquina, uma delas, até para não confundir eles. E se vocês quiserem ir lá na clínica conhecer, ver ela funcionando, é possível, tá? Você pode entrar em contato com a nossa clínica no 3322-2893, tem o telefone no rodapé aqui também, pelo 99944-7880, pode mandar um WhatsApp para nossa recepção. Você pode ir lá conhecer, olhar, ou se você já quiser, marcar uma consulta para entender o exame. Tem que fazer um exame para fazer esse equipamento antes, né? E antes até de a gente continuar e finalizar o programa de hoje, eu quero então trazer um vídeo da máquina para vocês entenderem de uma das tecnologias que nós estamos falando aqui. A gente já falou de 8 ou 9 tecnologias que aceleram o emagrecimento. Agora, olhem só o que a gente trouxe da Polônia para as pessoas aqui. Conheça a InfraShape, considerada a máquina mais avançada no mundo, a maior revolução em relação ao emagrecimento. Agora sim é possível eliminar de 800 a 1.500 calorias em apenas 30 minutos. É uma cápsula fechada e dentro dela tem uma bike, onde deitado você faz movimentos e associa as terapias de aquecimento, vácuo, intensidade, força e laser. Essas tecnologias associadas, utilizadas ao mesmo tempo, proporcionam uma grande eliminação de calorias e gorduras. E o melhor, o ganho muito maior está em massa magra, sim, em músculos. Emagreça ganhando músculos, o que é sensacional. Promove a eliminação de toxinas, diminuição de inchaço, melhora na celulite, alívio nas dores crônicas. O corpo todo entra em processo de emagrecimento. Ficou interessado? Tire as suas dúvidas e agende já a sua consulta com a equipe da Clínica Centrofísio Valora. Luz infravermelha, vácuo terapêutico e movimento assistido. O treino mais confortável do mundo existe e ele está bem aqui. Uma cápsula tecnológica que trabalha seu corpo inteiro, enquanto você apenas relaxa. Enquanto você pedala no seu ritmo, o seu corpo queima calorias, ativa a circulação e modela a sua silhueta. É mais resultado em menos tempo, com muito mais conforto. Tudo pensado para acelerar seu metabolismo sem impacto nas suas articulações. Experimente o treino mais inteligente e prazeroso da sua vida. Agende já a sua sessão aqui no Centro Valora. Viu só como ela é diferente? Então, imagina que tem pessoas de 13 anos a 94 anos usando essa máquina para ganhar músculo, para voltar a andar. Já tiramos pacientes do andador por fraqueza muscular, a pessoa começa a arrastar o pezinho, depois vai para bengala, depois vai para o andador, cadeira de roda e cama. E não sai mais da cama, ele está inapto, mas não é que ele teve um AVC, é porque ele não tem força muscular, ele não tem músculo. E eu já consegui, gente, pessoas que estavam no andador, não conseguiam mais andar, ter força, já largaram o andador dentro de casa, já estão usando só a muleta para sair de casa e logo vão largar tudo. Pessoas que não subiam um degrau de escada em 2 semanas e meia, subiram 3 andares da clínica de escadas. Então, esses são os resultados. Nós estamos falando de emagrecimento, mas é algo muito maior, né, André? Muito maior. Imagina essa pessoa que tomava remédio todos os dias para dormir,
para acordar, porque tem ansiedade, porque tem dor. Quantas transformações a gente tem? E essa questão mesmo da dor é uma coisa que vai afetar tudo, né? O humor, o sono, daí vira aquela bola de neve que daí o paciente ele começa a ficar extremamente inflamado, aí ganha peso, enfim. Então, tudo tá conectado, o nosso corpo, tudo tá conectado, então a gente tem que trabalhar toda a parte do diagnóstico, dos hábitos e também essa recuperação desse tecido. Foi até interessante, semana passada atendi uma paciente que ela veio na consulta, né, da Infra, e ela falou assim, meu Deus, eu já preciso mandar mensagem para as minhas amigas, porque elas só queriam ver se realmente é real, se isso aqui existe mesmo, e eu amei a consulta, eu vou começar e eu tenho certeza que elas já vão querer também. Então isso que é muito bacana, né? As amigas pediram pra ela ir pra ver se era exatamente, verdade. Exatamente. E aí... Daí elas já estão aqui me mandando mensagem, como é que foi o atendimento, se realmente a clínica existe, eu achei bem engraçado, né? Gente, a clínica existe e ela faz 50 anos. Tá de aniversário. Essa semana, 50 anos, imagina só, né? Se não existe, né? É uma das primeiras clínicas na parte de multidisciplinaridade, fisioterapia de Blumenau, tá? Então, só recapitulando o que a gente falou aqui, nós estamos trabalhando com diagnóstico, hábitos mais tecnologia. Assim nós vamos conseguir ter resultados efetivos, não só de emagrecimento mais rápido, mas adquirindo saúde e não voltando a engordar. Quando eu falo sobre hábitos, nós temos mentorias e é bem a minha parte, né? Eu tenho até um método chamado Ponto Final, que trabalha o efeito sanfona. Então imagina você não voltar a ter aquela dor, não voltar a engordar novamente, não voltar a fazer aquela promessa 1, 2 anos depois novamente. Então o emagrecimento, gente, ele evoluiu muito, muito, muito. E talvez o que falta para você não é força, é um método certo, né? Então nós temos um método de promoção à saúde através de hábitos, associado com diagnósticos, equipamentos, tecnologias que você talvez nunca viu, porque muitas não vieram para o Brasil ainda ou estão só em poucas regiões e você tem aqui a oportunidade em Blumenau de ter acesso a isso. Então eu vou pedir para você que está nos assistindo, tem muitas pessoas ao teu redor precisando de ajuda, eu tenho certeza disso. As consultas na clínica, o tratamento é muito caro, não é, Andréia? Você paga o seu tratamento só com a economia de mercado e padaria, nem de delivery, porque tudo é muito simples. Não é caro, não. Primeiro e segundo, porque o dinheiro vai voltar todinho. E o que é você? Eu tenho uma cliente que ela falou assim, Joana, há 10 anos eu não sabia o que era acordar sem dor. Ela já foi até para os Estados Unidos, fez tratamentos caríssimos lá e ninguém resolveu. E esse tratamento estava aqui em Blumenau. Eu tenho pacientes que a gente tratou zumbido, que é algo que não tem cura. Nós temos, porque nós trabalhamos a inflamação sistêmica. Então, eu quero muito que vocês entendam e quero agradecer muito a Andréia ter vindo aqui hoje, né, falar sobre isso. Eu quero muito que vocês entendam que nós temos algo que de repente você não conhecia, que você não sabia, mas agora você sabe. Você tem sim a responsabilidade de buscar ajuda, marcar consulta. A gente tem consulta de R$145, de 193, de 270, depende da quantidade de equipamentos que estão envolvidos, de 490, depende. O que você tem necessidade e por onde você vai começar. Tratamentos que a gente parcela em 6, em 10, em 12, em 36 por bancos que também fazem ali, porque é saúde, né? Não é estética, a gente não está falando sobre estética. Então tem várias possibilidades e facilidades. O que não pode é você não dar o primeiro passo e marcar essa consulta. Andréia, quero muito te agradecer. Dá uma palavra final com as pessoas aí, pra gente finalizar o nosso programa, que eu acho que foi muito legal. Acho que elas vão ter outra percepção de estética, de resultado, de qualidade, de tecnologia. E isso tudo ter resultados de até 15 quilos, gente, em 8 semanas. Você em 2 semanas e meia subir escadas de 3 andares, sendo que você não subia um degrau. Quantos resultados? Se a gente começar a falar sobre resultados, nós vamos ficar aqui uma semana, né? Sim. Mas enfim, agradece as pessoas e dá um recado para elas, Andréia. Olha, então, muito obrigada, né, Joana, pelo convite. Fico muito feliz de trazer aqui um pouquinho dos bastidores da nossa clínica para vocês. E espero, né, vê-los lá na nossa clínica pra gente cuidar de você, da sua família. E realmente, essa missão agora ficou para você. É só marcar e vir lá na clínica que vamos te ajudar. Então, pega na mão daquela pessoa que precisa de ajuda, porque ela precisa ser levada, com certeza. Nós temos palestras também, treinamentos. Você pode inscrever essa pessoa. Não falta oportunidade, nós né? ajudamos. Então, o que você tem que fazer é entrar em contato com a clínica. E a nossa rede social é
Centro Valora com 2 L's, né? Então, Centro Valora é o nosso Instagram. Ou Joana com 2 N's, Joana Tomil, e nos chama lá. Gente, obrigada. Uma ótima semana para vocês. E eu estou esperando vocês. Eu tenho certeza que eu vou ajudar. Mas fala, Joana, eu tava vendo o teu programa da TV e foi você que fez eu estar aqui hoje. Eu quero ouvir muito isso, tá bom? Um beijo, uma boa semana. Obrigada, Andréia.